Viva o poder de transformar. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre o tema da campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Nós queremos que você viva este poder, pois Jesus Cristo deu este mandamento. Você sabe, na grande comissão, Jesus disse claramente que ele tinha recebido toda a autoridade e por isso ele nos enviava a fazer discípulos em todos os lugares do mundo. Sim, em todas as nações. E ele nos garantia no final do capítulo 28, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. Jesus Cristo está conosco, Ele é o poder. Por isso, nós podemos cumprir a grande comissão, vivendo Jesus Cristo na nossa vida, fazendo como o apóstolo Paulo falou: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viva o poder de transformar. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor.
único que é digno de receber a adoração do seu povo, hoje e eternamente. Seja louvado o nome do Senhor. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, Jesus, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Mais e mais de ti, Senhor, que nós precisamos, Pai. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti, Jesus. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Eu quero ir, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, muito, muito mais, mais do teu poder, mais do teu poder.
Graça e paz, irmãos. De Mirtes Matias, domingo de manhã. Hoje eu canto a onipresença do Senhor, a sua misericórdia que se renova a cada manhã, não importa o lugar. Em nome de todos aqueles que nesta manhã de domingo tanto gostariam de estar em sua casa, para o louvor, em comunhão, ouvir seu recado, deixar no altar seus pedidos, sua adoração, e até caminhando para devolver lá na frente o seu dízimo e a sua oferta, num gesto tão especial de obediência e de gratidão. E lá não estão, tão simples, tão essencial para os que não podem se levantar e acompanhar a multidão que segue para a casa do Senhor. E por isso, que nessa manhã de domingo, faço de minha ausência um hino de louvor à tua onipresença, porque sei que estás aqui. E a tua misericórdia faz nascer no coração um hino que é oração e profissão de fé. Aleluia! O Rei é onipresente. Se a gente não pode ir ver o Rei vem ver a gente. Aleluia! O Rei é onisciente. Se a gente não sabe como orar, o Rei vê dentro da gente. Aleluia! Por isso, minha alma, não fique abatida. Um dia a gente vai aqui ou naquela outra eterna, além do rio, de onde não se volta, porque o culto não termina e porque é lá que a gente mora, a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é onipresente. Ele está aqui comigo agora, com os nossos irmãos que estão aqui cultuando, mas Ele também está aí, pertinho de você, aí no meio, no centro, reinando na sua casa, que agora, na presença do Rei, se faz altar do Senhor. Que o Senhor continue nos dando graça e se revelando para a gente através dos seus servos. Façamos a leitura do Salmo de número 15. Salmos de número 15, faremos a leitura dos versículos de 1 a 5, todo o Salmo 15. Vamos juntos? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Que a palavra do Senhor floresça em nosso coração e faça brilhar diariamente através da nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, exaltamos o seu nome, Pai, porque tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós te exaltamos, Deus, porque somente a graça do Senhor, somente essa graça, Senhor, essa graça poderosa, Senhor, nos alcançou e transformou e vem transformando nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tirou de uma condição de condenação e nos trouxe, Senhor Deus, para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Deus, porque nós somos novas criaturas em Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem interesse que nós sirvamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com integridade. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, visita cada coração, visita cada casa, cada lar, Senhor, nesse momento. Visita a tua igreja, Senhor. Deus, passa em revista, restaurando corações, restaurando altares, Senhor, restaurando ruínas, Senhor Deus, para que possamos
exaltar o seu nome, Pai, da forma que o Senhor quer, do modo que o Senhor aceita, em nome de Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Você consegue contemplar essa verdade? Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Tu és Rei, Senhor. Tu reinas soberanamente, Senhor, para sempre e eternamente, porque Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Senhor. Tu és o nome, Senhor, que está acima de todo e qualquer nome, Pai. Senhor, lhe foi dado autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, Pai. O Senhor venceu a morte. Aleluia, Senhor. E por isso nós declaramos esse nome. Enchemos, Deus, a nossa casa, esse lugar onde nós estamos, a nossa vida, declarando esse nome, Jesus. Você pode dizer comigo? Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade
e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei. Diga ao Senhor sobre nós: recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Conhecer a Deus. Paulo diz que nós devemos prosseguir, sabe? Para o alvo, sabe? Em Jesus. Cristo é a esperança. Cristo é a razão. Cristo é tudo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo vivo. Ele é o Senhor. E se tem algo que vai, como diz muito o nosso pastor, chancelar essa nossa vida cristã, é conhecer a Cristo. Aleluia. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu entrego a ti, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Conhecer a ti, Senhor. Conhecer a ti, Pai.
nos leve nesse tempo, Senhor, a conhecê-lo mais, Senhor, a uma intimidade profunda contigo. Em nome de Jesus é o que nós clamamos, Pai, é o que nós ansiamos, Pai. Nós ansiamos por isso. Aleluia. Glória a Deus. Na cruz, o Senhor Jesus nos resgatou. Na cruz, o Senhor cumpriu a ordem do Pai. Na cruz, Ele levou sobre si nossas dores, nossas aflições. Na cruz, recebemos a vitória. A cruz do Senhor, a sua dor, nos trouxe alegria. Na sua dor, Ele trouxe alegria ao homem. Aleluia. Só um Deus como Ele, como o Senhor, poderia fazer isso. Assumir a nossa dor para nos ver felizes em sua presença. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se eu fosse você, eu diria glória a Deus onde eu estiver, sabe? Onde você estiver, diga mesmo. E seja grato ao Senhor, porque na cruz Ele nos fez mais que vencedores. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, teu amor me chama. Vamos dizer mais uma vez? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Deixe na cruz toda a sua dor. Deixe na cruz o pecado. Deixemos na cruz o pecado. Deixemos a nossa dor. Eu sei que nesse tempo tem sido um tempo de aflição, de dores. E o Senhor Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que recorramos a Ele, que sejamos aos seus pés e entreguemos a Ele tudo aquilo que tem causado dor no nosso coração, tudo que tem nos deixado com ansiedade, tudo que tem nos preocupado. Ele quer que a gente leve a Ele. Ele quer que a gente entregue em suas mãos. Na cruz Ele deixou todas essas coisas. Na cruz Ele nos garantiu vitória.
E eu quero convidar no nome de Jesus, através dessa canção, corra para Jesus e lance diante dele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. No nome de Jesus, lance a tua vida, lance seus planos, lance tudo diante dele. Na mão do Senhor tudo estará seguro, a sua vida está segura, a minha vida está protegida em suas mãos. Lance diante dele, ele quer te curar, ele quer restaurar, ele pode perdoar, ele tira toda dor, ele dispensa seu favor, e o seu nome é o grande eu sou. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Jesus, corro para Jesus, teu amor me chama. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Quão é bom adorarmos a esse Deus, né? Glória a Deus. Irmão, irmã, e esse é o momento que a gente dá continuidade à adoração, devolvendo ao Senhor nossos dízimos e entregando ao Senhor nossas ofertas. Lembrando que estamos em campanha, é a campanha da reconstrução, aí da reforma do templo. E quando você fizer isso, lembre de, ao final, os dígitos eles têm que ser 66, para poder ser identificado como destinado à campanha da reconstrução da igreja. Amém? Então você pode usar as plataformas que estão disponíveis, as contas agora que estão sendo projetadas aí na imagem. E mais que isso, você pode também usar o Pix. Tive a oportunidade de usar esse recurso, realmente não é difícil, é fácil. E você pode fazer onde você estiver. Mas com tanto que você e eu façamos com o coração livres, porque Deus que é digno de receber essa adoração. Vamos louvar o Senhor por tudo que tens feito. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Graças te damos, Senhor. Mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de estarmos reunidos. Nesta manhã de domingo, podemos celebrar a grandeza do seu nome e estarmos diante da sua palavra. O tema para a mensagem desta manhã é o tabernáculo de Deus entre os homens. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 40. E, ao mesmo tempo,
convidar você a que o seu coração esteja aberto para ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Êxodo capítulo 40, apenas alguns versos. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. O verso 1 e 2 diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. No verso de número 9: e tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. O verso de número 16: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, e assim o fez. O verso então de número 34: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. De maneira que o verso de número 36 diz: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Nosso Pai, te agradecemos por esse momento em que nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos, Senhor, o favor do Senhor sobre nós. Fala conosco, Senhor, por favor, precisamos ouvir a Tua voz. Esse não é o meu lugar, o meu momento, é o momento do Senhor. E o que pedimos, Senhor, é que a Tua voz encontre lugar no nosso coração. Assim oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Tudo que nós temos nesta manhã, eu aqui e você aí, são recursos humanos. Mas algo de sobrenatural está nesse lugar, aqui e aí, que é a presença de Deus. E Ele, pelo seu Espírito, habita em nossos corações. E nesta manhã, diante do capítulo 40 de Êxodo, nós nos colocamos diante de uma das mensagens mais marcantes da história do povo de Deus. Que o Senhor permita que o seu coração seja tocado por essa revelação do Senhor nesta manhã. Como disse, o tema para esta mensagem é o tabernáculo de Deus entre os homens. O capítulo 40 vai reunir aquilo que Deus já havia ordenado desde o capítulo 25. Quando o Senhor ordenou que o povo se reunisse e trouxessem ofertas de diversos tipos, para que um santuário fosse erguido e consagrado ao Senhor. E nele fosse colocado a arca da aliança, o altar do sacrifício, a mesa dos elementos e tantas outras coisas. Tudo consagrado ao Senhor, simbolizando de uma maneira muito especial a presença de Deus no meio do seu povo. De maneira que não é possível olhar para o capítulo 40 sem perceber 4 coisas tão essenciais. Precisamos fazer 4 observações importantíssimas ao lermos o capítulo 40. Que nesta manhã estas observações, elas sejam o trilho para que a voz de Deus fique clara ao seu coração. A primeira observação que nós podemos fazer a respeito desse capítulo é a ordem de Deus. Nós não estamos diante de uma ideia humana. Não é esse um desejo de Moisés, muito menos do povo. O capítulo 40 abre com uma ordem de Moisés, uma ordem de Deus a Moisés. E essa ordem dada a Moisés, diz assim a palavra do Senhor: depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação.
tenho a impressão de que Moisés deve ter celebrado esta ordem de Deus. Porque podemos fazer 3 perguntas importantes a essa ordem de Deus. A primeira pergunta é: o que é o tabernáculo? A segunda que nós podemos fazer a respeito do tabernáculo é: por que o primeiro dia do primeiro mês? E então, por que consagrar todas estas coisas? Acompanhe comigo os ensinamentos da palavra de Deus. No capítulo de número 25, quando você lê esse texto, você vai encontrar, nos primeiros 9 versículos, Deus manda trazer ofertas para a construção do tabernáculo. E é muito interessante observarmos o verso de número 8, que diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O próprio Deus aparece a Moisés, para dizer a Moisés: é hora de levantar um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É hora de levantar um santuário para que Deus, na sua presença, esteja no meio do seu povo. Quão glorioso é ler a história do povo de Deus e saber que o próprio Deus determinou que estaria no meio do seu povo. E mais ainda, lembrar que de todos os povos da terra, Deus separou os descendentes de Abraão e fez deles uma nação numerosa. E agora, diante de Moisés, ele está dizendo: é a hora de levantar o tabernáculo, para que a minha presença esteja no meio do meu povo. Porque levantar o tabernáculo para que a presença de Deus habitasse entre o seu povo. Agora mesmo nós não podemos desconsiderar o fato de que Deus está presente conosco. A sua presença é real. E as Escrituras dão testemunho disso. A segunda pergunta que nós podemos fazer aqui é: por que o primeiro dia do primeiro mês? Esse é um dia histórico para o povo de Deus. O reverendo Russell Shedd diz que o verdadeiro aniversário do povo de Deus pode ser lembrado exatamente nesse dia. Quando nós olhamos para o capítulo 12 do livro de Êxodo, confira nas Escrituras, o capítulo 12 e o verso de número 2. Assim está descrito a palavra do nosso Deus: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E o verso de número 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Provavelmente 2 anos depois do povo ter saído da terra do Egito, o Senhor ordena que eles levantem uma tenda, um tabernáculo, um santuário, para identificar a presença de Deus no meio do seu povo. Mas quando o Senhor diz no primeiro dia do primeiro mês do ano, Ele está fazendo referência justamente a um dia como esse, onde Ele aparece a Moisés para dizer que eles devem se preparar durante 10 dias, e no 14º dia, o anjo da morte vai passar sobre todo o Egito, e naquela noite,
o Senhor vai libertar o seu povo. Foi exatamente no primeiro dia do primeiro mês que Deus aparece a Moisés para dizer que a libertação é chegada, depois de um tempo de escravidão, para que Israel possa seguir livre para adorar ao Senhor. A ordem de Deus, ela é celebrada, porque Deus ordena levantar um tabernáculo para que ele esteja no meio do seu povo. A ordem de Deus é celebrada, porque Deus determina que o primeiro dia do mês é o dia simbólico para que esse tabernáculo seja estabelecido, porque é uma prioridade a presença de Deus no meio do seu povo. Mas o Senhor ordena que tudo isso seja consagrado a Deus. Então estamos diante do verso 9. O verso 9 do capítulo 40 diz que tudo deve ser consagrado a Deus, que tudo deve ser preparado, separado, e deve ser declarado santo diante de Deus. Veja o que diz o verso 3: porás nele a arca do tabernáculo, a mesa, o castiçal, o altar de ouro para o incenso, o altar do holocausto, a pia, tudo o Senhor vai ordenando a Moisés, o pátio ao redor, o azeite da unção, a unção de Arão e dos filhos de Arão como sacerdotes. Todas estas ordens de Deus estão alinhadas pelo verso de número 9, que diz assim: e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. E ungirá também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás, diz o texto, a bacia e o seu suporte, consagrarás. E o verso 12 diz: farás também chegar Arão e os seus filhos por toda a tenda da congregação, e os levarás, e os lavarás com água. E o verso de número 13 diz: vestirás Arão com vestes sagradas, e os ungirás e os consagrarás para que me oficiem, como diz as Escrituras, como sacerdote. Deus aparece ao seu povo para ordenar o dia em que a tenda será levantada, o altar, o santuário que marca a presença de Deus no meio do seu povo. Ele diz que tudo isso deve ser consagrado a Deus. Queridos irmãos, serviço e adoração não podem existir sem consagração. Esse ambiente que simboliza o lugar da presença de Deus, é o lugar onde o Senhor diz: tudo deve ser consagrado, tudo deve ser consagrado com o óleo da unção, tudo será santo, o altar será santíssimo ao Senhor, o sacerdote será consagrado, e ele vai me oficiar neste lugar. Queridos e amados irmãos, a adoração e o serviço, eles exigem de nós uma consagração. Ainda hoje, quando olhamos então para a ordem de Deus, que manifesta o seu desejo de estar presente no meio do seu povo, não podemos desprezar a consagração. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa para Deus, não podemos fazer de qualquer jeito. Tudo que nós fazemos para o nosso Deus deve ser consagrado ao Senhor, adoração e serviço. Então não podemos passar pelo capítulo 40 de Êxodo sem prestar atenção à ordem de Deus. E a sua ordem é hora de levantar o santuário de Deus no meio do seu povo. A segunda observação que nós podemos fazer aqui é a obediência de Moisés.
É muito interessante observar que Moisés obedece a Deus, que Moisés tem muita atenção com o que Deus lhe concede. Aliás, se voltarmos ao capítulo 25 de Êxodo, nós vamos ficar diante dessa mesma realidade, no verso de número 9. Veja o que diz o verso 8, 25 de Êxodo: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Agora olha o que diz o verso 9: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farás. Quando Deus aparece a Moisés para dizer: o dia chegou, no primeiro dia do mês, do primeiro mês do ano, você vai levantar um santuário, e Moisés segue exatamente as instruções de Deus. Perceba comigo o que diz a palavra de Deus, o verso de número 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, e assim o fez. Êxodo 40, 16. Êxodo 40, 33. Assim Moisés acabou a obra, do jeito que Deus pediu a Moisés para fazer. Mais 7 ocorrências nesse texto dizem que Moisés obedeceu exatamente o que Deus lhe pediu para fazer. Acompanhe comigo, o verso de número 19. Segundo o Senhor lhe ordenara a Moisés. O verso de número 21. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. O verso de número 23. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. O verso de número 25. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. O verso de número 27. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. O verso de número 29, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E o verso de número 32, segundo o Senhor ordenara a Moisés. 7 vezes confirmam o que está no verso 16. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. E como está no verso de número 33, assim Moisés acabou a obra. Ainda hoje existem pessoas fazendo muitas coisas. Aqui cabe uma pergunta. Aqui cabe uma pergunta do seu pastor. Uma pergunta simples. O que você faz é para Deus ou para você? Porque se o que você faz é para você, você pode fazer do seu jeito. Ou melhor, você pode fazer do jeito que quiser. Mas se o que você faz é para Deus, você precisa fazer da forma como Deus ordenou. Quando Deus aparece a Moisés, ele diz: no primeiro dia, do primeiro mês do ano, levante o santuário, o tabernáculo, a tenda da congregação, e dá todas as instruções para Moisés. Moisés obedece fielmente a ordem de Deus. Não podemos ler o capítulo 40 sem sermos tocados pela obediência de Moisés. E sem sermos confrontados com nossa inquietude e muitas vezes até rebeldia. Muitos de nós queremos servir a Deus, encontrando um jeito pessoal para dizer a Deus como nós temos que fazer as coisas para Ele. Mas nós não podemos prescindir a grandeza de Deus, não podemos abrir mão do fato de que, se fazemos para Deus, precisamos entender que devemos fazer segundo a vontade de Deus. Ao olhar para esta narrativa, é simples sermos confrontados por essa pergunta: é feito para quem? Para você
ou para Deus? Quando fazemos para Deus, precisamos perguntar a Deus como é agradável aos seus olhos. Não como é agradável a mim, mas como é agradável ao Senhor. A terceira observação que nós podemos fazer sobre esse texto é a manifestação de Deus, a glória de Deus. Toda a obediência de Moisés tem algo muito especial. Tem o que eu entendo ser o padrão divino do relacionamento de Deus com o homem. Então o verso de número 34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Se nós formos ao capítulo 25, nós vamos encontrar a seguinte declaração: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Verso 3: esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze. Verso de número 4: o estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para um incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Se pensarmos que o santuário está pronto, o primeiro santuário, numa tenda, quando o povo ainda está no deserto, se pensarmos que aquele lugar está completamente revestido de obediência pelas mãos de Moisés, de consagração por meio do óleo, da unção e das especiarias que Deus mesmo ordenou a Moisés que ele estabelecesse. Se pensarmos que ali havia um lugar com a arca da aliança, com o altar do incenso, com o altar de ouro do sacrifício, podemos dizer que esse era um dos lugares mais impressionantes no meio do deserto. Certamente um templo à moda antiga e uma tenda e um tabernáculo, um santuário muito imponente. Mas um santuário vazio. Um santuário que obedece à ordem de Deus, mas um santuário que não tem pessoas que habitam nesse santuário. Um santuário lindo, rico, mas vazio. Até que a manifestação de Deus, no verso de número 34, diz que Deus, a nuvem cobriu a tenda da congregação em cima, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Dentro do tabernáculo, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O padrão divino pode ser visto, pode ser esperado e pode ser desejado aqui. Tudo estava lindo, tudo estava perfeito, mas agora não estava vazio, estava cheio da presença de Deus. A Shekinah de Deus foi derramada sobre aquele lugar. A presença de Deus encheu todo o lugar, todo o tabernáculo. E o Senhor manifestou a sua presença gloriosa no meio do seu povo.
Todos nós devemos olhar para o capítulo 40 de Êxodo e o verso de número 34, com o anseio de que a Shekinah de Deus encha nossas vidas, porque também nós somos como santuários que precisam ser consagrados pela obediência ao Senhor. Nós também somos como santuários da morada do Altíssimo, na qual o Senhor derrama a presença da sua glória. A Shekinah de Deus encheu esse lugar. Deus estava no meio do seu povo. Preciso dizer para você nesta manhã, à sua volta tudo pode estar lindo, tudo pode estar perfeito, tudo pode estar do jeito que tinha que estar, mas o que completa esse lugar, o que completa esse feito, é que nada de Deus, é a glória da presença de Deus. Esse então é o padrão de Deus para a sua igreja, para Sinai. Esse é o padrão de Deus para o seu povo. O Senhor habita nesta tenda, manifestando toda a sua glória. Há um detalhe muito interessante, é que estava tão repleto da presença de Deus, esse tabernáculo, que Moisés não podia entrar. A presença de Deus tomou todo aquele ambiente. Quando a presença de Deus toma toda a nossa vida, quando nós estamos cheios da Shekinah de Deus, não vai sobrar lugar para as coisas impuras, não vai sobrar lugar para os desejos humanos, não vai sobrar lugar para as tensões humanas. O Senhor manifestou a sua presença e encheu aquele lugar com a sua glória. Para finalizar, nós não podemos deixar de observar então a importância da presença de Deus no meio do seu povo. Então a Bíblia diz: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Verso de número 37, se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia um fogo nela, e à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Se você está acompanhando comigo desde o começo, Deus ordena ao seu povo, é hora de levantar o tabernáculo. Ele simboliza a presença de Deus que há de se manifestar no meio do seu povo. Ele será a casa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar consagrado, esse lugar construído, elaborado, com o modelo não de Moisés, mas com o modelo de Deus, que Moisés segue em obediência, é o lugar que recebe a glória de Deus intensamente. Mas não há nada mais importante do que entender que a glória de Deus não é um evento nas nossas vidas. Então o texto bíblico não diz que a glória desceu e depois desapareceu, que veio e depois foi, mas diz que a glória do Senhor permaneceu ali, em todas as suas jornadas. Sabe o que é mais lindo nesse texto? É saber que a nuvem se levantava, e quando ela se levantava, Israel avante, e quando ela parava, Israel parava. Aqui está o grande segredo dessa passagem. Quando nós estamos conectados com a glória de Deus, que é a glória da sua presença,
Então, quando Deus se movimenta, nós nos movimentamos. Quando Deus para, nós paramos. Quando Deus caminha, caminhamos. Quando estamos atentos ao mover da sua glória e ao mover da sua presença. Por quanto tempo? Em todas as suas jornadas. Se entendermos que o altar foi levantado no 2º ano, depois que eles saíram do Egito, por 38 anos, o povo se acostumou a esta experiência. Quando a nuvem se move, o povo se move. Quando a glória de Deus se manifesta, Israel avante. Talvez nessa manhã, eu e você, possamos olhar a nossa vida frágil e perceber que às vezes estamos desconectados da glória de Deus. Estamos desconectados do movimento de Deus. E é por isso que às vezes nos movimentamos à frente de Deus. E é por isso que tomamos a dianteira às vezes. Mas nessa manhã, podemos lembrar que 500 anos depois de construir este tabernáculo, Salomão construiu o templo do Senhor. E também o Senhor encheu o templo com a sua glória. Mas o povo se voltou para os ídolos e deu as costas para Deus. Então a glória de Deus saiu do templo. Mas 500 anos depois, na reconstrução do templo, Jesus, o Filho de Deus, pregando no templo, manifesta a glória de Deus também no templo. E depois da sua morte, não há mais nenhuma necessidade, após a sua ressurreição, de que a glória de Deus esteja no templo. Porque depois da ressurreição, o templo é a sua igreja, o templo é o seu povo, o templo somos nós. Agora mesmo, que a glória de Deus, que a glória da sua presença, encha seu coração, e esteja manifesta na sua vida de maneira intensa, que em dias tão difíceis, eu e você fiquemos atentos ao movimento da presença de Deus, ao movimento da glória de Deus, para que quando Deus se movimente, você avante. Quando Deus para, você para. Que nós tenhamos essa conexão com a presença de Deus, e seja o movimento de Deus que guia o meu e o seu movimento, aqui, ali, acolá, aqui e aí. Louvemos ao Senhor, a Ele rendamos o nosso coração nesta manhã e exaltemos o nome da sua glória. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua
tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus criador, pois tu és o Deus criador, pois tu és o Deus criador. Soberano Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por tua presença, pela decisão soberana de estar no meio do seu povo e manifestar a glória da sua presença diante da obediência e de tudo o que Moisés realizou para a tua glória e segundo a tua vontade. Somos gratos, Senhor, porque nesta manhã nós entendemos que a tua presença também está manifesta em nós por meio do seu Filho Jesus. E ainda por meio do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Senhor, que esta presença seja gloriosa aqui, que esta presença seja gloriosa aí, que essa presença seja gloriosa lá, aonde houver um santuário de Deus, que somos nós, o teu povo, que a tua presença esteja, que a tua glória encha todo o nosso ser, e que não haja espaço para as coisas vis que tentam ocupar um lugar no nosso coração. Nós nos esvaziamos, Senhor, nesse momento de nós mesmos,
para experimentarmos mais de tua glória, mais da tua presença, mais do seu ser, mais da pessoa de Jesus, mais do Espírito Santo de Deus e menos de nós mesmos. Enche-nos, Senhor, com a glória da tua presença e se move, Pai, em favor de todas as nossas jornadas. Que o nosso coração esteja alinhado com o movimento dos céus, com o movimento de Deus, com o movimento do Espírito Santo de Deus, para que nos movamos após o movimento do Senhor, para que o nosso movimento não se antecipe ao movimento de Deus. Ó Deus, ajuda-nos a viver na dependência do Senhor. Olha para Sinai nesta manhã, Senhor. Olha para o estado de nosso coração, para nossas imperfeições. Derrama, Senhor, tua graça, tua misericórdia e a glória da tua presença. É a nossa oração. Nós fazemos isto no nome e na autoridade que há na pessoa bendita do teu amado Filho, Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando a família Sinai. Deus abençoe a todos. Logo mais, às 18 horas, estaremos reunidos em nome de Jesus.